Gravando. O Líder pelo Líder é uma aula onde eu fiz um compilado do curso de liderança do Daniel Goleman, que é professor de Harvard. Ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, um livro que ficou super famoso, tem umas 400 e poucas páginas. É um livro que eu uso muitos conceitos na minha vida. E ele tem ele tem um curso de administração e liderança que chama Leadership, a Masterclass. Eu fiz esse curso, aprendi muito sobre liderança nesse curso. E resumido também pontos de alguns livros como Liderança, da Dale Carnegie, O Livro de Ouro da Liderança e O Monge Executivo, e além de alguns outros livros que eu fui lendo com o passar da vida aí do ramo da liderança. Vamos começar? Eu vou agora dividir minha tela com vocês para a gente começar a falar sobre liderança. Deixa eu ver, tá dividindo? Tá dividindo. Certo? Na semana passada eu falei sobre a liderança de equipes e sobre ecossistema, essas coisas. Hoje, especificamente, eu vou passar 10 pontos que os autores sempre falavam como pontos essenciais da formação do líder e da formação do caráter da liderança dele no dia a dia prático. Então, por exemplo, vão ter coisas aí que eu já falei, eu vou explicitar um pouco melhor, e vão ter coisas que vão ser pontuadas, beleza? Vamos lá. Eu queria começar com essa parte de modelagem. Então, vocês com certeza já tiveram alguém na vida de vocês, algum profissional que vocês tiveram contato, que você olhou e falou assim, cara, essa pessoa é um ótimo líder, eu queria ser igual a ele. Eu queria ser igual a essa pessoa em tal aspecto, tal aspecto. A modelagem é uma ferramenta de coaching que a gente utiliza, no qual a gente verifica padrões de comportamento e padrões de execução de coisas das pessoas que a gente julga serem excelentes naquilo, são pessoas que são nossos exemplos naquilo. Então, por exemplo, você pega, vamos lá, liderança para mim. Quando eu penso em liderança, eu penso em algumas pessoas muito específicas, eu penso no Jack Welch, da GE, que tem as suas questões, ele era um cara meio assim, ele era muito mandão, vamos dizer assim, mas ele era considerado um dos melhores líderes, e tem bons livros de liderança. Eu pego também o Churchill na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra. Eu pego a Rainha da Inglaterra também, a Rainha Elizabeth. Tem exemplos de liderança que eu tenho carinho por elas e eu olho esses exemplos, o lado bom deles, obviamente que tem lado ruim, ser humano é bom e ruim, não existe ser humano só bom, se existisse não seria um ser humano, seria Deus. Mas eu pego o lado bom e ruim dessa pessoa, dessa figura, e eu analiso o lado bom com 3 a 5 características dela que eu valorizo e que eu gostaria de ter. Então, por exemplo, Mahatma Gandhi. O que eu penso de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi é um cara pacífico, super inteligente e que sabia lidar bem com restrições. Ele tinha as restrições, ele sabia contornar as restrições com inteligência, com argumentos. Era um cara muito inteligente. Então, o que eu tenho que pensar do Mahatma Gandhi? Capacidade de argumentação, inteligência, capacidade de orquestrar todo um movimento de revolta, de rebelião pacífica. Então, isso demanda uma capacidade de liderança muito grande. Então, eu faço uma listinha, 3 coisas que o Mahatma Gandhi tinha, boas que eu gostaria de ter. 3 coisas que Martin Luther King Jr. tinha que eu gostaria de ter. 3 coisas que Dom Pedro II tinha que eu gostaria de ter. 3 coisas que o meu vizinho, que é uma pessoa que eu gosto, vamos dizer assim, tem que eu gostaria de ter. Isso é modelagem. Pega 5 pessoas e faz isso. Por que isso? Nós somos realmente o resultado das 5 pessoas que estão mais à nossa volta. Então, se você é rodeado por pessoas que não querem crescer, que querem ficar no mesmo ponto o resto da vida, provavelmente você vai acabar se acomodando e lutar vai ser difícil. Vocês vão ver que conforme vocês vão crescendo na carreira médica, crescendo na carreira de vocês, os amigos vão se afastando um pouco. Isso é normal, pessoal, tá? Porque os amigos também estão correndo atrás da carreira deles. Se você conseguir modelar as pessoas que vão estar à sua volta pelo que elas têm de bom, você vai conseguir obter bons resultados. Então, por exemplo, não é fazer amizade pelo que a pessoa tem de bom, não, tá? Isso daí é networking e tem muito de puxa-saquismo, eu não gosto disso, não. Mas é você analisar o que aquela pessoa tem de bom e como você poderia exercitar aquilo que ela tem. Por exemplo, Miguel, que é o ex-CEO da Sala Vermelha e o founder. O Miguel ele tem uma capacidade argumentativa muito boa. O Miguel é um cara que tem muita vontade, muita estamina, muita força de fazer as coisas. Então, um cara que eu modelo essa questão nele. Consegue perceber isso?
Então, eu tenho anotações disso, anotações mentais, anotações mesmo das pessoas que eu modelo e que eu gostaria de ter à minha volta para ter bons resultados. Esse ponto agora é um ponto que eu vou até parar de dividir a tela, vou até abrir aqui minha câmera. Consiga feedbacks verdadeiros de pessoas que você confia sobre suas forças e limitações. Como assim, pessoal? Vou parar de dividir aqui a tela, tá? Como assim? A gente tem o seguinte ponto de achar que a gente está sempre ou arrasando ou mandando muito mal. E a gente não consegue ter uma real noção do que as pessoas que estão à nossa volta pensam de nós. A gente tende a ter uma ideia, como é que eu posso dizer? A gente tende a ter a nossa interpretação do que as pessoas interpretam de nós. E na grande maioria das vezes essa interpretação é errada, tá? Então busca pessoas que você confia, que você gosta verdadeiramente, não pessoas aleatórias, você gosta verdadeiramente. E você pode perguntar a essas pessoas quais são os seus pontos de melhoria, que seriam os pontos supostamente fracos, não é bom usar essa palavra, mas os pontos de melhoria, e os pontos que você tem forte e que são exemplos para essas pessoas. Por quê? Vocês vão perceber que essa dinâmica tem que ser feita com pessoas que vocês confiam e com pessoas que vocês admiram. Se vocês fazem com pessoas que têm inveja de você, os lados ruins são muito maiores do que os lados bons. Se você faz com pessoas que te admiram muito, os lados ruins são muito maiores do que os lados bons são muito maiores do que os lados ruins. Então busque pessoas que você confia e pergunta. Cara, por exemplo, eu sou arrogante? Pergunta abertamente. Receba o feedback e escuta. Porque se você for arrogante, você não vai escutar, né? Escuta, tenta absorver esse feedback. Por que isso? Porque às vezes essa é a característica que o paciente vai perceber de você. O paciente vai ter o contato com você. O paciente vai olhar essa característica. E se você consegue dominar essa característica, você consegue dominar a sua atuação prática. Você consegue dominar o que as pessoas pensam de você. Você começa a ter uma vivência não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Isso é super importante no processo de crescimento da sua personalidade. Legal? Então busque feedbacks das pessoas que você confia verdadeiramente e anote esses feedbacks. Tenha com você para que você tenha a capacidade de julgar e elaborar melhor as suas ações. Tá? A gente sempre tende a achar que a gente está correto, e nem sempre a gente está correto. Isso vai para um outro ponto também que é super importante, né? Tem uma revista chamada Forbes, todo mundo conhece a Forbes aí, quem não conhece a Forbes, é uma revista de bilionários. E agora eu vou passar um ponto que é importante em oratória, é importante em comunicação médico-paciente, é extremamente importante nessa parte de liderança, tá? Nessa revista Forbes tem um jornalista chamado Ricardo Jeromel. O Jeromel, ele é especialista em bilionários, ele é especialista em pessoas que tiveram um resultado muito acima da média. E numa entrevista do Danilo Gentili, lá no The Noite, o Danilo perguntou a ele: Ricardo, qual a característica dos bilionários que é diferente da pessoa comum? E o Ricardo Jeromel falou: eles prestam atenção verdadeira naquilo que você fala. Como assim? Isso chama escuta ativa, tá? Você, quando está conversando com uma pessoa, dificilmente você está escutando o que ela está falando. Na grande maioria das vezes você está viajando e você pega um ponto daquela conversa, daquela interlocução, interpreta e já pensa numa resposta. Então tem muita gente que ela já responde antes de ouvir a pergunta da pessoa. Então você começa a criar memórias falsas que são embasadas no que você imagina que a pessoa perguntaria e não no que a pessoa realmente perguntou. Quando você lida com pacientes, isso faz com que o paciente perceba uma característica muito ruim, que é o médico não me escutou, o médico não ouviu o que eu estava dizendo. Então, quando você ouvir uma pessoa, tente fazer uma abstinência de opiniões. O que é isso? Não tenta ter opinião sobre o que a pessoa está falando ou sobre o que a pessoa é naquele momento. Tenta escutar de verdade, compreender de maneira empática, de maneira a se ver no lugar daquela pessoa. Como assim? Olha nos olhos da pessoa fixamente e escuta. E faça movimentos assertivos, movimento de cabeça assim, ótimo, beleza. Pode falar pequenas palavras, monossílabos, que mostram que você está tendo a conexão com aquela pessoa. Isso vai fazer com que aquela pessoa verifique que você está prestando atenção nela e se sinta privilegiada. A maior força de um líder é fazer com que as pessoas se sintam prestigiadas. Um bom líder faz com que as pessoas se sintam queridas, se sintam úteis naquele meio, que elas têm prestígio, que elas conseguem mostrar valor àquele ambiente. Então, um bom médico,
ele também consegue dar prestígio ao paciente, ele consegue ouvir o paciente para que o paciente se sinta querido. Vocês vão entender o negócio mais para frente da prática de vocês e talvez vocês já tenham até entendido. Tem gente aí que tem tempo de formado já. O paciente ele vai te julgar pelas coisas não médicas que você faz. Ele não vai te julgar pelo seu conhecimento médico, certo? O paciente, principalmente ambulatorial, tá? Ele vai te julgar pelas coisas não médicas que você faz. E ouvir é uma grande capacidade que os bilionários têm e que o médico tem que desenvolver para que tenha um ótimo resultado na sua carreira e na sua formação como médico, como pessoa também. Legal? Um outro ponto que eu gostaria de mostrar agora é o Jack Welch fala isso. Ele bate muito nessa tecla, que é uma tecla que você pode botar como médico para você, para sua vida, para tudo que você faz, que é o seguinte: diferencie vontades de necessidades. O nosso cérebro ele tem essa dificuldade de perceber o que é real e necessário do que é uma vontade minha. Assim como tem dificuldade de entender o que é uma opinião e o que é um fato. Às vezes o cérebro confunde essas duas coisas. Quando você quer ser um bom líder, quer atuar bem em um grupo ou ser um bom médico para o seu paciente, você tem que entender que tem situações que são necessárias, não que você queira fazer. Então, por exemplo, você fez a punção lombar do paciente e perdeu o material, ou o material não foi colhido no frasco certo, ou foi extraviado, você vai ter que colher de novo. É necessário. Você quer fazer? Não. Muitas vezes você não vai querer fazer, você vai ter preguiça, vai ter dor de cabeça, mas você vai ter que fazer, é necessário. Vai ter que puncionar profunda às 3 horas da manhã no paciente que chegou chocado, ao invés de botar aquela nora periférica e passar o plantão quadrado. Vai ter que fazer porque é necessário. Então, a primeira formação do líder ou da pessoa que tende a colaborar, a ser colaborativa, a ser contributiva para a sociedade, é entender o que é a sua vontade e o que é uma real necessidade. Se você começar a perceber isso, você vai começar a ser um líder ainda melhor, uma pessoa ainda melhor e um médico ainda melhor, certo? Tem vezes, até hoje, cara, eu me pego em momentos em que eu não tenho vontade de fazer o que tem que ser feito. Não tenho vontade, tipo, chego no plantão, tenho que atender 17 pessoas que não estavam marcadas. Cara, não tenho a mínima vontade, mas é aquele negócio, o paciente do SUS, às vezes ele tem uma dificuldade muito grande de chegar ao atendimento e aquela é a única oportunidade dele. E eu vou ter que atender. É o necessário. Claro que tem situações em que você vai ter que ter controle sobre a coisa. Ah, não está marcado e não pode atender. Não pode, acabou. Cada um para sua casa e se vira. Depois a gente marca uma data e você volta. Mas entender o que é necessário, muito mais do que é o que eu quero, é um ponto de maturidade que vai fazer com que você atinja pontos mais longe na sua carreira. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Beleza? Hoje mesmo eu acabei de fazer uma aula sobre um tema que particularmente eu não tenho grande afeição, mas alguém tem que apresentar aquela aula. E eu fui imbuído, colocaram para eu fazer, então eu vou ter que fazer. E eu fiz. E tem que fazer bem feito. Esse é o objetivo sempre, tentar fazer o melhor possível. Diferenciando o que eu quero, o que eu gosto das reais necessidades. Esse ponto aqui é o Bill George, é o CEO da Medtronic. Medtronic, pessoal, quem vai trabalhar aí com cardiologia, com CTI, vai acabar conhecendo um pouco da Medtronic. A Medtronic, ela faz marca-passo, certo? Faz VPN, faz DBS. DBS é aquele dispositivo do cérebro para Parkinson, Deep Brain Stimulation. A Medtronic, cara, é uma das maiores empresas do ramo de saúde no mundo. E o Bill George, ele é o CEO, ex-CEO, né, dessa empresa, e agora ele trabalha para Harvard, dando aula em parte de gestão, e trabalha como consultor de gestão para outras empresas. O Bill George ele fala o seguinte: humildade é bom, porém é interessante que você assuma quem você é. Como assim? Cara, tem muita gente que chega, tem médico, tem líder de equipe, tem pessoas que chegam àquela posição e quando chega ali, tenta mudar quem ela é. Ah, eu sou bonzinho, eu sou humilde, eu sou a melhor pessoa do mundo. Cara, conforme as coisas forem andando, as máscaras caem, pessoal. Não tem como você manter uma mentira por muito tempo. Então, se você é uma pessoa que não é muito humilde, cara, você não vai ser muito humilde. Então, mostre quem você é e fale, olha, eu tenho esse defeito, é uma fraqueza, é uma vulnerabilidade, porque uma das ferramentas de liderança
que mais pode ser bem utilizada é mostrar vulnerabilidade. O bom líder mostra as suas vulnerabilidades como maneira de exemplificar que ele é uma pessoa normal, igual aos outros, e aí tem aquele encontro, né? A pessoa se vê espelhada no líder que mostra isso. Então é interessante que o líder mostre suas vulnerabilidades, e uma delas é ser quem ele é. Seja quem você é. Claro que você tem que tentar melhorar, sempre. A gente sempre tem que tentar melhorar. Mas mostrar quem nós somos é mais importante do que fingir falsas humildades, fingir falsos comportamentos de ser bonzinho, comunicação não violenta. Eu vou falar de comunicação não violenta muito mais para frente nesse curso. Mas tem gente que agora é comunicação não violenta, eu sou a melhor pessoa do mundo. Eu me sinto triste quando... Cara, não. Você é quem você é. Você tenta melhorar, óbvio, mas tenta mostrar quem você é para as pessoas, para que elas entendam, porque ninguém consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Outro ponto, agora o sexto ponto, que eu gostaria de abordar nessa aula, é um ponto muito maneiro, que é seja verdadeiro com sua bússola moral. Se eu não me engano, é o Bill George que bate isso com o Daniel Goleman na aula. Ele fala o seguinte, tem um caso, gente, muito, muito interessante sobre isso. E ele fala o seguinte, os gestores fazem as coisas do jeito certo, o líder faz a coisa certa. Né? Para exemplificar isso, eu vou mostrar um caso, que foi o caso da Johnson & Johnson em 1982, caso Tylenol. É um caso muito famoso de relações públicas e grandes empresas. E a gente tem dois personagens grandes nessa história. O Lawrence Foster, que é o ex-vice-presidente e chefe de relações públicas, e o James E. Burke, que era o presidente da Johnson & Johnson na época. O Tylenol foi lançado... Tylenol, cara, era grande fatia do mercado de analgésico americano, era ocupado pelo Tylenol. Tylenol até hoje, né, pessoal? Paracetamol aí, o Tylenol toma grande faixa do mercado. Se você pegar a literatura americana, você não vai achar dipirona, você só vai achar paracetamol, e o Tylenol está ali tomando conta do mercado americano até hoje, está bem à frente dos grandes concorrentes, né? Tem um market share muito grande que a gente fala. Em 1982, 3 pessoas morreram em Chicago por causa de uma contaminação por cianeto. Arquísia, você vai ver que agora o que eu estou falando parece uma coisa meio fora do mercado médico, mas você vai entender como colocar na sua prática médica, tá? Porque parece uma coisa meio empresarialzona, mas a gente vai entrar na prática médica desse ponto. Estou só admitindo o Miguel aqui. E aí o Tylenol, em 1982, ele teve um grande problema com... Ele teve... Miguel, vou te mutar rapidinho, tá, cara? Foi. O Tylenol, quando ele foi lançado, ele estava no mercado, em 1982, 3 pessoas em Chicago morreram contaminadas por cianeto que estava no Tylenol extra forte. Cara, imagina o seguinte, você tem a empresa que tem o maior market share de analgésico de qualquer coisa e 3 pessoas morreram. Mais posteriormente chegaram a 7 pessoas que morreram com o Tylenol. O que uma empresa normalmente faria? Culparia alguém, culparia algum fornecedor, alguma coisa, e abraço. E tirar o mínimo possível do mercado, mas não. A Johnson & Johnson fez o seguinte, o Tylenol era feito por uma outra empresa, White Label, né? Essa empresa fazia e passava para a Johnson & Johnson colocava na caixinha deles, com a marca deles bonitinha e passava para frente. Nessa empresa, supostamente algum funcionário jogou cianeto na amostra, naquela amostra daquele lote de Tylenol. E, cara, cianeto mata muito, mata bem, assim, mata bem. O que os gestores fizeram? Olha, a gente pode, nesse momento, assumir o erro ou a gente pode fingir que nada aconteceu. Ali foi um caso muito emblemático de relações públicas. Eles seguiram a bússola moral, eles viraram e falaram assim, olha só, pessoal, aconteceu uma contaminação da amostra, provavelmente criminosa, mas como a gente preza pelo nosso consumidor, a gente vai tirar todos os lotes de Tylenol dos Estados Unidos da prateleira. Eles tiraram tudo em dias. Eles tiraram todos os Tylenol da prateleira. Imagina que isso trouxe um prejuízo de coisa de 50 milhões de dólares, se não me engano. Foi um prejuízo absurdo. As ações caíram 7 pontos. Foi coisa de louco. Só que depois, a recuperação da Johnson & Johnson foi muito mais rápida do que empresas que fingiram que nada aconteceu. As empresas que sempre vai acontecer isso, é recall de carro, é intoxicação de medicação, sempre vai acontecer.
Assim como os médicos vão ter problemas. Vai ter setor que você vai chefiar ou que você vai trabalhar e que você vai prescrever uma medicação errada, você vai fazer alguma coisa errada. Isso acontece. O equipe de bomba vai entrar com alguma outra coisa que não era para ter entrado. Essas coisas podem acontecer. O mais importante é que você siga a bússola moral e resolva rápido aquilo para evitar que tenha novos problemas. Por que resolver rápido? Existe uma teoria que chama teoria do queijo suíço. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma teoria que a gente usa em gestão e que pode ser utilizada também na saúde, em que um pequeno problema... Você pega um queijo suíço, pensa o seguinte, pega um queijo suíço. O queijo suíço é aquele todo furadinho. Corta o queijo suíço. Os buracos, eles atravessam de um ponto ao outro do queijo suíço, só que você não consegue ver a conexão entre eles. Essa é a mesma coisa que a teoria do queijo suíço. A teoria do queijo suíço é o seguinte: uma pessoa erra em algum ponto da cadeia produtiva. Vamos dizer, você lá, médico plantonista, prescreveu uma dose errada da medicação. Aquela medicação foi ser colocada no paciente, o enfermeiro não checou, passou para o técnico colocou a dose errada, o paciente tem uma resposta ruim, e aí modifica toda a carreira de cuidado do paciente. Aquele paciente evolui para tubo, vamos dizer assim, do tubo ele faz uma pneumonia, da pneumonia ele morre. Qual foi o problema que ocasionou aquilo tudo? Você vai ter que pegar muita prescrição, vai ter que olhar muita coisa depois do óbito para entender o que houve de todo o erro. O erro foi a prescrição daquele remédio errado, naquele dia, naquele ponto, com aquela dose. Então, quando você tem uma noção da bússola moral e você consegue corrigir rápido os problemas, a chance de recuperação é mais rápida e você mostra um bom exemplo para a sua equipe. A sua equipe fica feliz em trabalhar com você. O líder que joga o problema para baixo do tapete e não divide com os seus é um líder que vai ter problemas, porque afinal de contas a gente trabalha em um time. Então, quando a gente trabalha num setor e acontece um problema, na prática médica, né, acontece um problema, é interessante que você chame o enfermeiro, você chame o técnico, você chame todas as pessoas que estão envolvidas naquele problema e fale com ele: vamos resolver esse problema? O que aconteceu? O que é mais comum da gente fazer é liga para o rotina, que liga para o chefe vem e dá uma pancada na cabeça da pessoa. Cara, às vezes, senta e conversa com a pessoa, ela vai ter um porquê de ter feito aquilo de maneira bem, assim, tenta ser empático, sabe? Tenta escutar. Eu já várias vezes, cara, técnico de enfermagem, que eu tive problema em CTI, eu sentei e falei assim: cara, tem como a gente conversar aqui rapidinho? Por que você está fazendo dessa forma? E aí ele percebia que eu percebia os erros dele, as coisas que ele estava fazendo de maneira equivocada, e ele começava a prestar mais atenção e interagir verdadeiramente melhor e virou meu amigo. E aí a gente dava plantões muito mais leves e com resultados muito melhores. Busca a sua bússola moral, siga a sua bússola moral, resolva os problemas e converse com as pessoas envolvidas nos problemas para evitar que eles cresçam. Certo? 7º ponto de abordagem aqui é: você não consegue mudar ninguém. Isso é muito legal. Vocês veem muito, é uma característica às vezes de casamentos isso. As pessoas se casam querendo mudar um ao outro. A gente entra num setor querendo mudar outras pessoas que já estão no setor. Por exemplo, eu entro num CTI que eu sei que o chefe é um babaca. Desculpa a palavra, né? Mas vamos dizer. Sei que o chefe é um babaca. Ah, não. Vai tudo mudar, eu vou trabalhar com ele, vai ser diferente. Não, cara. Ele vai ser babaca, tá? Se ele foi babaca até você chegar, muito dificilmente depois que você chegar, ele vai deixar de ser babaca. Não é verdade? Então as pessoas não mudam. O que a gente pode fazer atuando com liderança? Por exemplo, você pega um paciente que não toma o remédio. Não é porque você é bonitinho, bonitinha, que ele vai começar a tomar o remédio. Não é, tá? A gente tem que ter ferramentas para que ele faça diferente. Então, o que o líder faz? Ele não muda as pessoas. A gente não consegue mudar ninguém. A gente cria um ecossistema e a gente cria situações para que aquela pessoa sinta vontade de mudar. Entendeu? E assim ela mude. Então, você pega o paciente, por exemplo, e fala: olha, senhor, o senhor pode tomar um remédio para pressão e ter um bom resultado para a sua vida. Ótimo, doutor, mas eu não quero tomar. Não tem problema. Olha, o que a gente pode fazer é o seguinte: se o senhor não toma o seu remédio para pressão, muito em breve o senhor vai ter que ir para um hospital para tratar um infarto ou um AVC e às vezes ficar sem falar ou não mover uma parte do corpo por causa desse AVC. E eu acho que não seja uma boa ideia. O que o senhor acha? Você expõe os fatos à frente, é uma extrapolação da realidade, mas é uma extrapolação bastante verdadeira nesse caso. E aí o paciente ele vai começar a verificar que o que ele está fazendo não é uma boa ideia.
Você vai ter uma capacidade argumentativa fazendo isso. Então, o que o bom líder ou o bom médico faz? Cria ecossistema, situações e ferramentas para que a pessoa mude a atuação dela, para que ela sinta vontade interna de mudar. A vontade, dizem ser o maior combustível do ser humano, né? A vontade é uma coisa que vem de dentro. Não adianta, você pode fazer força, você pode brigar, você pode xingar à vontade, o quanto você quiser. Se a pessoa não tem vontade de mudar, ela não vai mudar. Tá? Palavras de quem trabalha com a mudança de pessoas já há 4 anos ou mais. A pessoa que não quer mudar não muda, não adianta. Mas você pode fazer força nas coisas que estão à volta dela para que ela busque ferramentas para mudar. É, por exemplo, o colega que não... Quer ver uma coisa que é muito interessante? Médico, ele é muito movido por 2 coisas, medo e ganância. Assim como qualquer ser humano. Você pega o médico lá e você tem um colega que nem olha para o paciente. Nem olha para o paciente. Cara, o cara atua mal. O cara atua mal na prática dele. Aí você vira para ele e fala assim, poxa, cara, você não escuta tanto o paciente, mas por que você faz isso? Ah, é porque eu já sei o que ele está falando. Poxa, interessante, mas quando você tiver seu consultório, eu acho que as pessoas não vão gostar muito disso não, sabia? As pessoas gostam de ser ouvidas. E assim, sabe como é que é? O paciente ele volta. Se o paciente volta, ele mantém o consultório rodando, você vai ter capital de giro. Você vai ter mais pacientes vindo, até porque ele vai falar bem de você, né? Quando a pessoa fala bem, ela fala bem para 3. Quando fala mal para 13. Então ela vai falar mal para 13 pessoas porque você não olha na cara dela. É muito possível que ela não volte, né? Você não acha que isso possa trazer prejuízos para você? Pronto. Eu não falei para ele mudar. Não falei para ele mudar. Eu mostrei fatos, mostrei circunstâncias para que ele comece a pensar em mudar. Se ele falar, não vou continuar desse jeito, o problema é dele, entendeu? Você tentou ajudar. Nosso objetivo como ser humano é tentar ajudar o outro. Mudar, nunca, porque a gente não consegue, não adianta. Certo, pessoal? Então, o líder ele cria um ecossistema, filosofia e ações para que as pessoas mudem. Um outro ponto muito importante é entenda o seu lugar na pirâmide. Quando a gente pega lá qualquer pessoa que você vai conversar que trabalha em liderança ou setores corporativos ou como médico em setores fechados, né? Ah, sou chefe de CTI, sou chefe de emergência. Você pergunta para ele qual o ponto que ele está da cadeira hierárquica e ele vai olhar para você, vamos ver se vai entrar no foco. Entrou no foco? Ele vai falar para você que ele está na ponta da pirâmide. Está na ponta da pirâmide. Só que ele não entende o seguinte: o líder, o chefe, o rotina, a pessoa que é do setor ou o médico que quer conseguir manter-se na posição de liderança, ele precisa servir mais do que ser servido. Então, o lugar mais correto do líder é esse aqui, ó. É a base da pirâmide. O líder está na base da pirâmide. O líder tem que trabalhar mais que todo mundo. O líder tem que servir mais para ser um bom líder. Você vê vários exemplos históricos nisso. Quais são os líderes que você tem como exemplo? Martin Luther King. O cara foi preso várias vezes, quase se ferrou diversas vezes. Entrou para a história como um grande líder. Mahatma Gandhi, a mesma coisa. E assim tem vários. Nelson Mandela, tem vários. Todos eles têm como uma característica em comum o fato de servir, de trabalhar para uma causa e não trabalhar para si mesmo. O chefe, ou o líder, ou a pessoa que trabalha só para si mesmo, está fadada a sair dessa posição em breve. O médico que trabalha para ganhar o seu dinheiro no consultório e não trabalha pelo bem do seu paciente está fadado ao prejuízo. O seguinte, uma coisa que médico não faz muito, follow-up do paciente. Então, por exemplo, eu dou meu e-mail para pacientes, tem paciente que tem meu telefone. Por quê? Porque esses pacientes, às vezes, eles vão querer conversar uma coisa com você que não precisa pagar uma consulta, eles vão ter que se deslocar até lá. Eles mandam um e-mail para você e perguntam. E você pode responder. Você, como médico, vai estar servindo ao paciente. Claro que tem suas limitações, né? Tem questões éticas, questões morais e questões óbvias. Você não vai surtar e, vou tratar todo mundo super bem e vai ser desse jeito. Não, mas você tem que tratar todo mundo humanamente, eticamente, e uma das formas é essa, de você ter contato com as pessoas o tempo inteiro. Um bom líder, um bom médico, ele serve mais do que é servido. Então, ele está na base da pirâmide. Uma coisa que erram muito, né, quando a gente está vendo cursos de gestão, eu fiz um curso de empreendedorismo uma vez na INSPER, e era uma imersão, né? A gente ficava alguns dias lá, era um curso até muito interessante, recomendo a todo mundo que quer mexer com empreendedorismo, e perguntaram numa aula quem é o funcionário mais importante de uma empresa.
Aí o pessoal lá que é CEO de empresa fala, sou CEO, sou super importante. Os caras falaram, Yuri, eu vou te mutar um pouquinho aqui, tá? Rapidinho. Os caras falavam, não, eu sou super importante, eu tô acima de todo mundo. Cara, e aí o professor falou o seguinte, foi sensacional o que ele falou. O funcionário, o colaborador, a pessoa mais importante da empresa é a pessoa que está em contato direto com quem paga. Quem está em contato direto com o cliente. Essa é a pessoa mais importante da empresa. Porque se o cliente não compra, a empresa quebra. Empresas precisam de lucro. Assim como o consultório precisa de lucro, como a sua vida precisa de lucro. Se você está em contato com o paciente direto, você tem que se ver como uma pessoa importante e o paciente como uma pessoa super importante. Se você está numa empresa, o seu vendedor, o seu cara que está lá tendo contato direto com o cliente, ele é super importante. O cara que constrói o carro da Ford, ele é tão importante quanto o presidente. Porque se ele constrói errado a linha de produção inteira ali, acabou. Então, o líder, ele serve, mas ele tem que conhecer o local dele na pirâmide de atuação. E o médico, a mesma coisa. O médico, ele tem que servir mais ao paciente para obter mais pacientes, mais coisas, certo? Isso é uma coisa que muitas das pessoas não entendem, porque é um paradoxo. Como a gente serve mais, a gente vira mais líder. É um paradoxo, mas funciona. É dessa forma que acontecem as coisas, a grande maioria das vezes. Outra resolução, agora a nona resolução já que a gente está chegando, que eles falam no curso é: trabalhe e lidere como se você ganhasse 25 mil reais a hora. O que é isso? Tem vezes em que a gente vai trabalhar em uma função, em uma task, em algum paciente que está vindo, e a gente fala assim, cara, esse paciente ele está me pagando no consultório. Cara, eu não sou mercenário, tá? Eu atuo público, grande maioria das vezes, só clínica popular. Eu não tenho consultório meu que cobra caro. Eu sou bem para público mesmo. Mas a questão é a seguinte, você pega lá, tem gente que fala para o paciente, esse paciente vai me pagar o que o plano paga, 30 reais. Vou atender correndo. Cara, se você faz isso, não atenda plano. Ponto. Entendeu? Tem que tentar buscar um meio, um preço justo do seu tempo de atuação para que você trate as pessoas, trabalhe com as pessoas da melhor maneira possível. E assim é a liderança. Tem situações em que você vai estar numa situação que você está naquela situação não para formar pessoas. Você está naquela situação para executar algo. Só que se você, naquele momento, executa a liderança, ajuda aquela pessoa a ir mais longe, você está ganhando muito tempo mais à frente. Então, sempre que você for trabalhar com pessoas, entenda que vai ter situações em que a pessoa vai parecer emperrada e você não pode empurrar só. Vai ter situações que você vai ter que falar assim, olha, se você olhar dessa forma, como é que pode ser? Vai ter situações que você vai ter que trabalhar as pessoas. Então, às vezes, liderar é mais importante do que executar, às vezes. Tá? Às vezes. A gente tem que ter esse feeling, esse é um feeling que é construído com o passar do tempo. E como a gente faz isso? Verificando soluções ao invés de problemas. Né? O líder que só vê problemas na equipe, só vê problemas nas situações, ele tende a fracassar em breve. Por quê? Porque, cara, obviamente, a equipe vai parar de dar moral a ele. O paciente vai parar de dar moral ao médico que só vê os problemas e não vê as soluções. O que o paciente paga para o médico fazer é o seguinte, pessoal. O paciente paga para o médico solucionar problemas. Sejam dores, sejam outros problemas. O médico recebe para solucionar problemas. Certo? Isso é uma coisa que tem que deixar claro que muita gente não tem noção. Seja atenção às vezes, né? Às vezes até atenção, exatamente. Às vezes uma coisa simples, que é a atenção, você dá para o paciente, você está solucionando um problema para ele. É isso, entendeu? E para isso o médico tem que ter um seguinte, assim como o líder ou qualquer pessoa que trabalha, flexibilidade reativa. É o controle das próprias emoções antes de ser reativo, de ser embativo. Você vai ter um contato, por exemplo, com uma situação, um paciente que, cara, o paciente é um saco, o paciente fala alto, o paciente é agressivo. Se você for ser tão agressivo com ele, que é o rapport, né, que a gente faz, às vezes fala alto, às vezes o paciente vai ficar ainda pior. É um momento em que você tem que segurar a sua reação e ter flexibilidade reativa, saber atuar com inteligência para obter maiores resultados. O bom líder, ele trabalha essa flexibilidade reativa. A gente falou isso na última aula.
Como você pode fazer isso? Transmitindo segurança e calma na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, se você transmitir segurança do que você está fazendo e calma, as pessoas tendem a acreditar mais no que você está falando. Isso é muito legal. Por quê? Se você não sabe e você vira para a pessoa e fala assim, não sei, mas vou checar, você pode pegar o celular na frente do paciente e olhar que você não vai perder a confiança do paciente. Não vai perder. O que você vai perder a confiança do paciente é se você falar assim, vou passar esse remédio aqui, depois o paciente olhar na internet e você estiver muito errado. Isso você vai perder a confiança do seu paciente. Então você tem que ter essa manha. E essa manha você pega com a prática, mas você vai trabalhando a transmissão de segurança e calma, tá certo? Depois eu botei lá no mapa mental, lidere suas emoções antes de falar com as pessoas. Isso é um ponto que eu já citei. E agora, indo para o finalzinho já dessa explanação, eu botei o 10º ponto que falaram no curso do Leadership Masterclass, que é crie planos de aprendizagem sobre o que você ama, ou de aprendizado sobre o que você ama. Por que isso? Se você está numa ponta de atuação, por exemplo, você está numa UBS, Unidade Básica de Saúde, você entende o perfil daquela Unidade Básica de Saúde. Você consegue listar quem são os pacientes que vêm, como eles fazem. Você precisa seguir uma cartilha de atendimento, de fluxo de atendimento no Ministério da Saúde? Óbvio que não. Você pode estudar fluxo de atendimento e criar o fluxo de atendimento da sua unidade. Isso eu aprendi com o professor Lili Min, da Unicamp, num curso de gestão Six Sigma, para linha atendimento em saúde. Né? Ele fazia atendimentos rápidos em saúde e ele atualmente é o coordenador dessa parte lá na Unicamp. Ele falou o seguinte, quando você conhece o seu setor, você consegue, de uma maneira disruptiva, criar alternativas que vão melhorar a atuação naquele setor. Então, o líder, ele estuda o que ele gosta, porque para ele ser um líder, ele não tem que seguir caminho, ele tem que desbravar caminho e deixar um rastro para as pessoas seguirem. Então, se você trabalha em qualquer lugar, gente, até CTI, tente ver pontos, ou no seu próprio consultório, tente ver pontos em que você pode mudar a atuação, o fluxo de atuação, a forma de atuação, para que você obtenha resultados melhores, independente do que já tem na literatura. Às vezes você tem na literatura lá os modos de gestão de agenda, desse jeito. Crie o seu modo, estude os modos anteriores e crie o seu modo. Seja disruptivo, tenha análise e criatividade para mudar o que está sendo colocado, para tentar otimizar o processo. Aqui na UF foi feito isso. Aqui na UF implementaram Kanban em saúde e obteve um resultado absurdamente melhor de rotatividade de leito, de paciente com melhora mais rápido, com menos problemas, paciente com menos complicações por internação hospitalar longa. Então foram disruptivos, olharam e pensaram assim, olha, vou fazer uma coisa que é feita em gestão, que é feita no toyotismo, que é feita lá na década de 70, vou trazendo o sistema de cartões e vou colocar na saúde e deu super certo. Deu super certo. Legal? Então tente ser disruptivo, tente criar rotas que as pessoas vão seguir. Um bom líder faz isso. E agora, por fim, pessoal, eu botei uma lista de características do livro Monge o Executivo de um Bom Líder e que já serve para vocês começarem um trabalho de modelagem. Óbvio que é de um personagem de um livro. O monge Simeão, lá no livro, fala sobre isso e pede para as pessoas irem falando. Supostamente as personagens, né, são líderes de grandes empresas que vão falando as características, mas essas características funcionam também para você modelar a sua atuação, tanto como pessoa comercial, quanto médico, quanto amigo, quanto qualquer persona que você execute na sociedade. A lista é a seguinte, um bom líder tem que ter honestidade e confiabilidade. Então, se você dá a sua palavra, execute o que você está falando que vai fazer. Nada pior do que você falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Se você tiver a oportunidade, se você tiver, tive um problema, não vou conseguir fazer. Fale para as pessoas que você não vai conseguir fazer o quanto antes, para que elas consigam pensar no que elas vão fazer a partir daquilo, certo? Um bom líder, ele tem que ter integridade e tem que ser confiável. Ele tem que ser um bom exemplo, ele tem que estar à frente, ele está buscando, ele tem que estar trazendo, tem que estar fazendo com que o time ande. Ele tem que ter cuidado com os seus. Um bom líder, ele se preocupa com os seus pacientes, ele se preocupa com os seus colaboradores, com os seus amigos. Então, o médico que se preocupa com o paciente, ele está 10 pontos à frente. Na parte de comunicação médico-paciente, eu vou falar de anotações de prontuário que eu faço. Talvez seja algo disruptivo, eu nunca vi alguém falando de fazer isso,
mas eu anoto, por exemplo, eu pergunto para a pessoa se ela tem cachorro de estimação, se tem pet. Ela fala, tem um gato chamado Bartolomeu. Eu anoto no prontuário, gato Bartolomeu. Na próxima consulta eu vou perguntar, como é que está Bartolomeu? Por que isso? Tem alguma implicação médica direta? Não, mas tem implicação em quebra de gelo. Isso faz com que eu tenha uma melhor conexão com o paciente e eu consiga ter maior confiabilidade por parte dele, certo? Compromisso. Um bom líder é compromissado com os resultados que ele pede que a sua equipe tenha. Então, ele tem que ter compromisso com o que ele está fazendo. Um bom líder é um bom ouvinte, conforme eu falei para vocês, que o Ricardo Jeromel falou que os bilionários, né, que foram listados no livro dele lá da Forbes, têm essa característica, que é a característica de ser bom ouvinte. Um bom líder é um bom ouvinte, um bom médico é um bom ouvinte. Conquista a confiança das pessoas. Um bom líder, ele conquista a confiança por meio de exemplos e trabalho. Trata as pessoas com respeito e as encoraja. Isso é um ponto extremamente importante. Tá? O líder que não trata as pessoas com respeito vai ser desrespeitado com o passar do tempo. É uma questão de tempo. É aquele famoso babaca que daqui a pouco vai chegar alguém mais babaca que ele e vai ser babaca com ele. Foi o que aconteceu com um grande líder que a gente tem corporativo. É um cara que é um exemplo corporativo para muita gente. Mas foi o problema que o Steve Jobs passou. Todo mundo sabe que o Steve Jobs não era uma pessoa muito fácil de lidar. É um gênio, óbvio, um cara super disruptivo, mas não era uma pessoa fácil de lidar. E aí o conselho acabou demitindo da própria empresa. Não importa, se você não respeita as pessoas, vai chegar uma hora que alguém não vai te respeitar. Eu tô falando desse traço da personalidade dele, tá, gente? O cara é realmente o cara em muitas áreas, nessa área específica que eu tô citando, tá bom? Tem atitude positiva, o bom líder ele olha as soluções e não os problemas e ele se fixa nisso. O bom médico ele busca soluções e não os problemas. Então, quando, por exemplo, eu dou um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que eu já tive que dar algumas vezes, que é uma doença que não tem cura nem tratamento bom, né? O tratamento aumenta em 6 meses a sobrevida. Eu sempre falo para o paciente, eu nunca tiro a esperança do paciente, nunca, nunca. Pode ser um câncer terminal, pode ser tudo. Eu nunca tiro a esperança do paciente. Eu sempre falo o seguinte, olha, a ciência está em constante evolução, talvez até mais para frente surjam coisas novas, a gente possa tentar terapêuticas mais para frente. Nesse momento a gente não tem nada para você, mas eu vou continuar mantendo, você tem meu e-mail, você vai continuar mantendo o vínculo comigo, o que eu puder ajudar eu vou ajudar, tá certo? Nunca tira a esperança do paciente, tenha sempre uma conduta positiva, uma atitude positiva, e o bom líder gosta de pessoas, gosta de desenvolver pessoas. Se ele não gosta de pessoas, infelizmente vai chegar um ponto em que ele vai ter problema, porque as empresas são compostas por pessoas, os pacientes são pessoas, os médicos, eles têm que gostar de lidar com pessoas. Se ele não gosta de lidar com pessoas, mesmo sendo radiologista ou patologista, ele vai ter problemas. Tá? O médico lida com pessoas. Então, pessoal, eu acho que é essa a explanação de hoje. Falei muita coisa sobre liderança, foi embasado num monte de livro e em alguns cursos de liderança que eu fiz. E agora eu vou abrir para perguntas. Vamos lá? Alguma pergunta? Vou alongar aqui. Felipe, você comentou sobre conseguir feedback sincero de pessoas que a gente confia e gosta verdadeiramente e tal. Como identificar essa pessoa no nosso meio? Porque às vezes é uma pessoa, por exemplo, minha mãe, pode ter um viés nisso aí. Como identificar uma pessoa assim que seja neutra nessa situação? Cara, você pode fazer o seguinte, Dayan. Eu costumo nunca excluir as pessoas que a gente ama e que estão à nossa volta. Então, por exemplo, mãe mesmo, pede para sua mãe um feedback. Mãe, o que você acha que eu poderia melhorar? Claro que ela fala, nada, meu filho, mas às vezes ela vai dizer alguma coisa. Você pede para ela ser bem verdadeira. Pega um amigo que você confia, uma pessoa de verdade. Claro que assim, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo menos pessoas que a gente supostamente confia muito, que estão à nossa volta. Mas são pessoas, cara, que você pode contar. São pessoas que falam a verdade para você. Uma coisa que eu sempre levei em consideração, eu tenho amigos que só falam bem de mim, só falam bem das situações. Essas pessoas eu convivo, aquela troca de amizade, etc. Eu aceito quem discorda de mim. As pessoas que discordam e mostram porquê, mostram que aquela discordância é para trazer crescimento para a situação, ou para mim, ou para ela mesmo, essa pessoa eu escuto. E para você conseguir selecionar essas pessoas, com o tempo lidando com elas, você vai começar a perceber quem é de verdade e quem é de mentira. Você vai começar a perceber quem está falando para te agradar, para conseguir alguma coisa. Você vai perceber quem está falando de verdade para ter o crescimento.
E aí você vai começar a ter essas pessoas para você obter o feedback verdadeiro. Não tenta aquele negócio, né? Eu só tenho amigo de night, só tenho amigo de balada, amigo de cerveja. Se você pedir um feedback para esse cara, às vezes a característica que você mais admira em você vai ser colocada à prova. Por exemplo, uma questão muito minha. Eu sou muito workaholic, eu trabalho muito. Muito, e eu gosto disso. Não tem problema com isso. Só que se você perguntar para alguns amigos meus, eles vão falar assim, cara, você trabalha demais, por que você não para de trabalhar? Cara, eu não paro de trabalhar porque eu quero obter os resultados que eu estou obtendo trabalhando. E eu quero continuar dessa forma. Essa pessoa é uma pessoa que, se eu desse ouvidos, eu tinha parado, estava morando lá em Cabo Frio ainda, estudando alguma outra coisa lá pelas universidades de lá, porque muita gente virou para mim e falou, cara, você não vai passar no vestibular de medicina estudando sozinho. Eu fiz terceiro ano, depois eu estudei sozinho. Eu não escutava as pessoas, eu fazia eu mesmo, comprava os livros e ia fazendo. Então, assim, muita gente eu não dei ouvidos. As pessoas que eu dei ouvidos são pessoas que queriam o meu bem. Meu pai, minha mãe, meu irmão, cara. Meu irmão uma vez me deu um esporro que foi maravilhoso. No meu primeiro vestibular, eu não passei para medicina, passei para medicina só em Manaus e eu não tinha como ir fazer a matrícula. E eu passei para geologia, que era a minha segunda carreira assim que eu queria, né? Segunda carreira que eu tava com planos. E eu liguei meu irmão e falei, irmão, tô indo amanhã fazer minha matrícula em geologia, né? Porque eu tinha passado super bem na rural, que era muito bom em geologia, né? Aí meu irmão falou assim, cara, olha só, você não queria medicina? Eu falei, queria, eu quero medicina, etc. Ele falou, por que você vai adiar o seu sonho? Por covardia de tentar de novo? Por covardia do que as pessoas vão pensar? Então você vê, foi uma situação que eu liguei para ele falar, não, cara, faz sim, faz geologia sim. E ele virou para mim e falou assim, cara, olha só, você está sendo covarde e você vai ser frustrado. E ser frustrado é a pior coisa que um ser humano pode ser, porque frustração é máquina de fazer invejoso. Maluco, quando ele falou aquilo para mim, eu tomei um choque de realidade e eu não fui fazer a matrícula no dia seguinte. Estudei mais um ano e aí eu passei para as faculdades que eu passei, graças a Deus, e hoje em dia sou médico. Então, você vai sentir essas pessoas. Do extremo oposto, eu tinha amigos que falaram, não, faz sim, cara. Ou então, não, cara, nem tenta, sabe? Medicina é difícil, ninguém aqui da cidade passa. Só passa quem faz cursinho no PH em Niterói ou em tal lugar. E ninguém passou. Por que você vai passar? Entendeu? Essas pessoas eu não dava ouvidos, porque eu sabia que eu queria, independente do que fosse tomar. Se fossem 5 anos estudando, eu ia ficar 5 anos estudando até passar. Essas pessoas não. Tanto que elas estão, não falando que estão mal de vida ou coisa assim, nunca, não é critério, mas elas não são felizes, às vezes, em conseguir os sonhos que elas buscavam. Entendeu? E aí ficam frustradas ou coisas assim, e Deus me livre, frustração para minha vida. Alguma dúvida aí, pessoal? Valeu. Valeu, Dayan. O Haber, é mais um comentário, né? Nem pergunta, não. Que, tá ligado aquele filme Inception? A Origem, com o Leonardo DiCaprio? Que o cara fala que não adianta você botar a ideia na mente da pessoa, que a pessoa percebe que a ideia não é dela. Então, toda a trama do filme é para eles botarem a ideia na mente do cara, para ele considerando que aquilo veio dele. Então, é o que você falou, criar um ecossistema para você dar sugestões e a pessoa, a partir dali, se convencer da sua ideia. Então, eu lembrei bem desse filme, é bem interessante aí esse aspecto que você falou. Cara, não só esse filme, mas assim um livro para você verificar isso. 1984, do Orwell, e você vê a formação da sociedade, a formação de uma sociedade distópica, toda voltada para formar um ecossistema de controle. Então ele modifica as escolhas por meio do controle da linguagem, por meio do controle das opções de escolha. E você vê isso em todo regime totalitário também, né, cara? As pessoas modificam o ecossistema para que as pessoas tenham vontade de fazer o que elas querem. Hoje em dia tem gente que ainda discute, isso é muito discutível, se a gente tem vontades ou se a gente é tão pressionado pelo marketing atual que a gente tem as vontades que as pessoas querem que a gente tenha. É meio uma coisa controle da mente, sabe? Uma coisa meio Inception. Esse filme é sensacional, quem nunca viu, recomendo que veja. Eu tenho uma interpretação muito pessoal desse filme e eu não vou dar essa interpretação porque senão eu vou dar um baita spoiler, mas filmaço, filmaço. Assim, não dá pra ver com sono, tá? Tem que ver, querendo ver mesmo, porque é um filmaço. Qual o nome mesmo do filme? Inception, A Origem. É a Origem, né, Caio? Beleza. Isso aí, isso aí. Esse filme Adoro é esse muito filme. legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou encerrando.
Então, Arquísia, tem alguma dúvida? Arquísia abriu o microfone, ficou quieta. É que eu abro o microfone, não sei porquê, mas eu não tenho nenhuma dúvida, não. Eu, na verdade, essa aula de hoje foi a minha semana. Chegou um paciente muito brigando no PSF essa semana. E só o que eu fiz foi tratar ele o melhor possível para ele evitar de brigar mais ainda, sabe? Voltou já no PSF 4 vezes essa semana. Olha, paciente complicado. É muito estressante. Cara, a gente tem os pacientes. Eu tenho uma paciente, vou parar de gravar a tela aqui, só para... Então, pessoal, ó, vou dar um encerramento aqui para a gente parar de gravar a tela e eu vou continuar as perguntas, certo? Vou parar aqui.